Boa noite, bom dia, boa tarde, você que está vendo essa gravação. Meu nome é Martin, eu sou diretor e ator de teatro e diretor do grupo A Deriva de Teatro, enquanto esta que está me acompanhando. Eu sou a Gláucia, eu sou atriz deste grupo maravilhoso, a Deriva de Teatro, e é isso. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o que é o fantástico dentro do âmbito teatral, principalmente da nossa experiência de produzir uma peça pensando no que seria esse argumento dentro desse meio específico e falar um pouco mais especificamente sobre o que seria uma atuação fantástica. Não é isso, Glaucio? Sim, sim. Muitas coisas, né? O que você pensa quando alguém fala assim, uma atuação fantástica? A gente veio quebrar os tabus que vocês colocam, assim. E a gente vai começar agora. Então vamos começar pelo pequeno grande clichê, pelo pequeno grande tabu, que é o que raio a gente vai assumir enquanto essa palavra, fantástico. Se eu falo fantástico, Glaucio, dentro da produção artística geral, N tipo de mídia, o que você pensa nessa palavra? Quais são as primeiras coisas que te vêm à cabeça? Quando você fala fantástico, eu penso em fadas, né? Lobisomem, eu penso em duendes, penso em coisas assim, seres místicos. Ou senão eu penso em alguma coisa meio a la Tim Burton, meio Johnny Depp fazendo tudo que ele faz igual em todos os personagens que ele tem. Essa coisa um pouco mais grotesca, um pouco mais É, sobrenatural, tudo sempre brincando sim. com esse lugar fora de uma concepção mais fechada de realidade. Eu acho que realismo não é muito, talvez não seja a palavra. Será? Temos uma questão aí. Temos uma questão. Sei responder essa questão? Não sei. Vamos colocá-la para roda. Você que vai ver esse vídeo, sinta-se livre para comentar. Acompanhe, inclusive, nossas futuras produções, demais palestras e cursos que vão estar disponíveis aqui no canal do YouTube ou então na página do Instagram. Torça para produções futuras, porque nós já estamos na torcida desde já. E vamos começar esse bate-papo. Bom, antes de mais tudo, o que é fantástico? Fantástico é um argumento artístico que ele parte. Existem autores que defendem que o fantástico ele tem origens diferentes. Há quem defenda que ele nasceu nas artes, o termo fantástico dentro das artes nasceu nas artes plásticas para designar uma pintura. Há quem argumente que ele é um termo tipicamente literário que fez agora sua entrada no cinema. O que a gente vai usar nessa conversa para pautar essa terminologia é um autor russo chamado Tzvetan Todorov. Ele tem uma obra chamada Introdução à Literatura Fantástica. E por que esse cara? Porque, nossa, ele é quem conseguiu o ápice da genealogia fantástica. Não, inclusive a gente que bate muito de frente com ele. Estamos escolhendo esse argumento simplesmente porque ele define de uma forma muito didática o que é o pensamento fantástico. Ele traça dentro da obra dele toda uma genealogia de uma discussão de gênero literário, dando uma gênese no fantástico, subgêneros, divisões, coisa e tal, da qual a gente vai passar só por cima para criar esse primeiro argumento, ok? Então, assim, o Todorov caracteriza o evento fantástico como um evento que, quando percebido por alguém que só tem conhecimento das leis naturais, pode ser considerado sobrenatural. Esse é o conceito. Esse alguém, para o Todorov, necessariamente é o espectador, ou no caso dele, o leitor, lembrando que ele está partindo do ponto de vista da literatura. Então, o fantástico tem na sua gênese a criação da dúvida. É para isso que ele existe. O Todorov, então, ele parte para três formas de encarar o fantástico. Ele tem o fantástico puro, que é fundado nessa dúvida. Ele não resolve a dúvida sobre se é realidade, se é algo fora da realidade, se é mentira, se é verdade, se é verídico ou se é inverossímil.
Ele então cria o estranho, que são os gêneros que resolvem essa dúvida. Ele dá algum tipo de explicação crível. Não precisa ser absolutamente realista nem nada do tipo, mas é uma explicação crível sobre o que é essa dúvida que ele gera a priori, esse elemento sobrenatural, esse elemento estranho. Então aí se enquadra a ficção científica, ou mesmo aquelas obras que está acontecendo um monte de coisa estranha, do nada o cara acorda e, oh meu Deus, era tudo um sonho, e você acredita que era tudo um sonho. Então essas obras são o que a gente vai chamar a partir de agora de estranho. E na ponta oposta estão as produções onde os elementos sobrenaturais, estranhos, místicos, mágicos, eles são naturalizados. Você olha para aquilo e você não questiona se aquilo faz parte ou não da sua realidade. Você aceita aquilo como real, sem que aquilo te cause dúvida. Aí dá para colocar um rol gigantesco. O Harry Potter, o Senhor dos Anéis, todas essas obras que existem dentro de um universo mágico e que se prestam a criar um universo mágico factível, bem embasado, que você acredita naquele momento que é verdade, todas essas obras fazem parte do universo do maravilhoso. E são sobre esses argumentos que a gente vai construir essa conversa. Mas agora, Glaucio, eu falei até agora de artes plásticas, literatura e cinema. E teatro? E teatro, né? Como é que vai esse realismo fantástico, esse fantástico para o teatro, né? É muito doido pensar, porque eu penso muito na atuação, né? Como atriz, não tenho experiência como diretora, eu penso muito quais que seriam as diferenças, né? De um ator e uma atriz que vai atuar, fazer uma atuação fantástica no teatro e um ator e uma atriz que vai fazer uma atuação fantástica no cinema. O cinema você tem vários dispositivos, tem todo mundo, né? Você pega o próprio Harry Potter, o próprio Senhor dos Anéis. Tudo bem que você vai atuar no fundo verde, né? Você vai ter que vai ter que usar sua criatividade para criar ali. Mas como é que você faz isso no teatro, né? Eu sinto que o teatro tem um lugar que a gente compra mais as coisas, né? Por exemplo, a nossa peça, eu vou fazer uma pessoa que está no fim da sua vida, né? Já está com idades assim, no fim da sua vida, uma pessoa mais velha, aparentemente um homem, mesmo que a gente tenha discutido que talvez não tenha um gênero específico. E eu sou mais ou menos uma mulher de 25 anos, né? Existe uma estranheza só pelo fato, mesmo que isso não tenha nada a ver com o Fantástico, mas existe uma estranheza só pelo fato de eu estar fazendo esse personagem que depois o público compra, assim, né? Depois, eu entendo, ela tá sendo esse personagem, mesmo que ela não é esse personagem aqui na vida real, a gente vai lá e entende. Então eu sinto que o teatro ele tem um negócio que tem uma estranheza e depois a gente vai comprando isso, assim, sabe? Eu acho legal colocar essa discussão porque a arte dramática, claro, hoje em dia a gente pode discutir N vertentes do teatro, sobre a performance, sobre o teatro o teatro naturalista, ou então sobre vertentes mais pós-dramáticas, enfim. N vertentes sobre isso, mas eu, pensando num teatro assim um pouco mais clássico, eu sinto que as artes cênicas elas moram num lugar, pegando já as nomenclaturas aí do Todorov, muito mais próximo do que ele chama do maravilhoso. Porque existe meio esse pacto, né? Esse pacto silencioso. Uma vez um professor meu falou que o teatro existe num pacto silencioso entre palco e plateia. E eu acho que é muito, muito verdade isso, porque eu, enquanto público, eu sinto que a partir do momento que eu sento na cadeira, e isso eu pessoalmente, né? Cada um, cada qual. Mas quando eu sento na cadeira ali, eu estou na predisposição de acreditar que alguma coisa que claramente não é o que você pretende ser, que vai acontecer na minha frente, de fato o é. Então é isso, eu vejo uma mulher de 25 anos apontando características de um suposto homem barra mulher barra gênero, mas claramente de idade avançada, num ambiente que não é um palco, ou que não se pretende ser um palco, que é um cais, um porto, coisa e tal. E eu estou disposto a acreditar naquilo e pegar aquilo como verdade.
Então eu Sim. acho que o teatro, nessa visão um pouco mais clássica, dessa visão um pouco mais interpretativa da brincadeira, ele nasce desse argumento quase que maravilhoso, dessa minha vontade de tornar aquilo real. Eu, enquanto público, eu tô sentado ali, em certa medida, para que eu seja maravilhado, Sim. em certa E uma medida. coisa, sim, e uma coisa muito imaginativa, né? Porque a gente vai usar essa imaginação. Porque, por exemplo, eu não seria escalada para fazer esse personagem no cinema, né? Por mais de maquiagem que tenha, porque não dá, né? Por que essa pessoa tá fazendo esse personagem, sabe? Ela não tem nada a ver com isso. E no teatro, sim. No teatro, a gente pode construir, não sei, um dragão em cena que seja algo meio invisível e o público vai comprar. Dependendo das imagens que a gente der, como a gente acredita que o dragão está ali atrás da gente, está vindo um ser enorme atrás da gente, o público compra, porque tem essa parceria e muitas coisas eles vão criando com eles também, né? Então eu acho isso mágico no teatro que não tem o audiovisual. O audiovisual vai ter tudo muito dado, né? Tem o fundo verde. Tem o fundo verde, tem o fundo verde. Eu acho Resolve. tem N efeitos especiais. E eu acho muito louco, porque o teatro, as coisas acontecem ali na minha frente, na minha cara. E quando ele assume algum outro recurso e ele me surpreende dentro disso, é algo muito. É mágico mesmo ver acontecer. Eu lembro quando eu estava no começo da minha pesquisa, graduação ainda, quando eu comecei a flertar com esse argumento, foi muito engraçado, porque era um experimento de sala de aula e a gente fazia um texto que começava a brincar com essas noções do fantástico. Um cara sentava na sua. Era um escritor, ele fazia um escritor hiperrealista, assim, daqueles quase bucólicos. Sentava na sua escrivaninha, pegava uma. Que era um cubo, pegava uma máquina de escrever, sério, e como se ele estivesse escrevendo, ele falava alto: Ah, entre, pois temos todo o tempo do mundo nessa sala, o tempo é fluido aqui. Não, isso daqui não. Pegava uma garrafa de café, abria e começava a servir numa xícara. E aquela xícara nunca enchia e ele estava virando a garrafa inteira numa xicrinha. E era ridículo, é um truque ridículo que você sabe que está acontecendo, você sabe que a xícara está furada, aqui debaixo da mesa tem um balde, aqui tá tudo bem. Mas é uma quebra de expectativa tão simples e tão ridícula, e todo mundo que viu o experimento ficou tipo, caraca, foi uma surpresa. E esse momento que eu sou efetivamente maravilhado dentro da minha noção de realidade é muito mágico. Por isso que eu acho legal, enquanto dispositivo criador, começar a olhar para o fantástico enquanto esse elemento provocador. Porque é isso que você falou, a literatura, ela está absolutamente apartada da realidade, né? É um pedaço de papel e o meu trabalho é imaginar tudo. O cinema, ele tem N recursos, mas nada acontece na minha frente. Ainda mais hoje, na época da era da tecnologia, você tem Avatar. Pelo amor de Deus, eu vi aquele negócio em 3D, era bicho voando na minha cara. Exatamente. Você, a sensação que eu tenho é que se naturalizou, o cinema já é naturalizado. Se acontece algum negócio gigantesco, brota um monstro na minha cara, eu não fico necessariamente espantado. Mas quando isso acontece no teatro, que eu sei quais são as leis naturais que regem, Sim. é uma outra curva. Eu sinto que a gente vira, quando a gente vai ver uma peça de teatro fantástica, a gente vira meio criança, né? Porque eu não assisto a Sessão do Café, mas eu seria igualzinha. Se eu visse o cara servindo café e ele não parasse, eu ia ficar assim, meu Deus, olha lá, ele tá servindo café há meia hora, não sei. Eu ia ficar chocada, eu viro uma criança. E é uma mágica tão fuleira, né? Uma mágica assim. O mágico olharia para isso e falaria assim, é sério, é sério, isso você achou legal. Porque a gente tem esse pacto, né? Nossa, olha como é que eles traduziram isso. Então eu sinto que a gente vira muito criança, isso é muito legal, porque aí a gente começa a criar junto, sabe? A gente começa a entrar nesse estado imaginativo junto. Ainda mais que o teatro é tão presente, né? A gente está lidando com tudo que está ali, de repente alguém tosse, eu posso lidar com isso de alguma forma e trazer isso para mim. Então o público está muito presente, assim, com a galera que está fazendo.
E aí tem um. Só que aí tem um lance. Você falou que você nunca seria, por exemplo, escalada para fazer esse papel no cinema, porque eu tenho um pressuposto meio naturalista das relações do cinema. Ou que não seja naturalista, mas existe. Eu não sou do cinema, então o pessoal que estiver assistindo aí que faz parte desse universo, eu usar uma terminologia meio bizonha, vocês me perdoem. Mas eu sinto que existe um limite de realismo estranho que eu tô preparado para assimilar sem questionar. Uhum. Mas o fato de uma moça de 25 anos ser escalada para fazer um ser muito idoso a gênero num cais, no cinema, teria que ser muito bem, ao meu ver, teria que ser muito bem construído, ou, e aí é o ponto que eu quero chegar mesmo nas artes cênicas, que o fato de você enquanto atriz, a sua figura seja uma moça de 25 anos, represente algo naquilo. Sim. E esse é o ponto que eu acho legal, essa apropriação do fantástico puro dentro das artes cênicas. Porque naturalizar e resolver, para mim, as duas pontas, elas são as pontas mais simples. São dispositivos racionais que eu aciono. Aliás, eu acho que são as três repartições são processos cognitivos que me levam àquilo. Mas as duas pontas, para mim, eles são processos mais simples. Eu crio um embasamento crível. Tem, inclusive, o autor do Senhor dos Anéis, ele tem um livro que ele vai falar sobre criação de mundos maravilhosos e ele fala que ele tem todo um argumento super cristão de ser, enquanto a Bíblia é a primeira obra fantástica, porque ela recria uma realidade à parte muito baseada na minha realidade. E quando eu vou criar essa segunda realidade fantástica, mística, quanto mais próximo eu fizer ela da minha realidade, mais crível ela é. Então existem dispositivos de embasamento desse argumento maravilhoso que tornam o maravilhoso alcançável, enquanto o estranho eu posso dar só uma justificativa ali mais ou menos crível que ele se resolve. Óbvio, talvez não seja bom, mas se resolve, se resolve. Eu, pelo menos, sou daquelas pessoas que eu fico possesso quando eu tô ali envolvidão com a trama e do nada ele acorda. Aí, nossa, era todo um sonho. Eu fico louco, mas eu fico louco. A gente se sente. Eu me sinto otária, assim, né? Porque, então eu assisti tudo um sonho. Não, eu Eu me sei sinto que você não atraído. gosta, mas no Crepúsculo acontece isso, né? Tem todo um filme que uma parte do filme é um sonho que vai morrendo, vai tendo guerra e de repente a pessoa acorda, assim. Eu fiquei, então Não, por que teve, entendeu? Por que isso aconteceu? Se foi um sonho, meu amor, por que você colocou isso em cena, sabe? não, Eu acho preguiçoso. aquela série lá que tá todo mundo numa ilha, que eu não vou citar nomes aqui, que Uma resolve que série. todo mundo tá morto no final. Me enrolou trocentas temporadas com um monte de acontecimento interessante que não fechava, pra chegar no final e aquilo é uma metáfora de tá todo mundo morto. Ah, meu anjo, me economiza, por favor. Sim. O primeiro roteiro que eu escrevi, eu coloquei esse final também. Vou te dar uma colher de chá porque era o primeiro, tá? Era o primeiro, eu tinha 22 anos, assim, era o primeiro Ah, roteiro. muito Era tempo atrás. Aí, aí eu coloquei isso, todo mundo morre no fim. Mas enfim, são duas pontas que eu enquanto diretor e dramaturgo, eu acho que tem dispositivos mais simples de conseguir. Enquanto o Fantástico Puro, que se mantém ali na dúvida, eu acho muito mais complexo, porque é uma linha de tensão muito fina. Eu preciso criar um argumento dissociado da minha realidade que tenha verossimilhança o suficiente para eu não desacreditar dele. Eu acho muito mais complexo pensar no que é o fantástico puro. E por isso que eu acho um exercício tão divertido. Jamais vou dizer que, nossa, conseguimos. Até porque nem o próprio Todorov fala que ele consegue. É sempre um diálogo com o espectador. Dizer que consegue mesmo é impraticável, porque o argumento fantástico
ele se conclui na cabeça do espectador, e isso eu não consigo controlar, né? Mas Dizer que consegue mesmo é uma falta de autocrítica, né? Acho que tem a ver com talvez isso. talvez seja um leve egocentrismo. Eu acho que tem a ver mais com isso aí. Mas eu enquanto diretor e dramaturgo, eu acho um exercício muito interessante de se fazer, porque tem esse argumento um pouco mais complexo de se construir. E por isso, quando a gente pensa numa moça de 25 anos fazendo alguém de idade avançada dentro de um cais, só que isso é representado dentro de um teatro que não tem tanto recurso quanto um cinema, por exemplo, me gera uma certa estranheza. Que eu posso dar um argumento, pensando agora em produção, eu posso dar um argumento de é porque é a minha estética, é porque foi o que o orçamento deu. Ou eu posso realmente olhar para essa estranheza e falar, ok, vamos brincar com essa estranheza? E é nesse ponto que eu acho que pensar o argumento do fantástico puro me é revigorante até, eu diria. Porque ele é um exercício de, ok, essas pontas soltas, como é que a gente dá pano para manga a partir de ponta solta, quase? Acho que é um dos jogos possíveis para se pensar esse fantástico em cena. Partir desse pacto, que ele é tão frágil, que eu, enquanto espectador, estou ali disposto. Mas a grande verdade é que ele é muito frágil. Sim. Qualquer coisa de tipo, não comprei. Quantas vezes você não falou, quantas vezes eu não falei, quantas vezes você que estava nesse vídeo não está lá no teatro e falou, puta, não comprei aquela mina, aquela peça, aquele cara, aquela cena, aquela fala. Quantas vezes essa confiança se quebra? Então eu acho que brincar com esse jogo de confiança, com essa fragilidade da estética e meter a mão mesmo nisso, eu acho um exercício absolutamente interessante. Sim. Eu sinto que tem muito essa parte do eu não comprei, não comprei, tem muito a ver com a atuação em si, né? Porque às vezes eu não compro um personagem porque eu sei que aquele ator, aquela atriz não tá comprando o personagem. Ele não tá inteiramente ali para eu comprar aquilo. Então, se nem ele tá acreditando, por que eu, público, vou acreditar naquilo, né? Ou então o exato oposto, né? A É. pessoa se constrói tanto dentro da sua cabeça e tá lá naquele seu mundinho, coisa e tal, não sei o quê. Algo muito psicológico, né? Que ela quer, aí ela começa a justificar que o olho dela tá assim porque ela lembrou do caguete que a mãe dela tinha, aí começou a dar tanta coisa em cima assim que eu não sei por que seu olho tá assim, né? Eu não vou comprar porque inventou uma história milaborante aí que não dá para entender, ou porque o ator tá falando um texto assim, né? Tá pensando na sopa no varal, que vai chegar lá em casa, né? Tá pensando no hot dog, que vai comer depois. Bateu a larica, sei lá. Bateu. Bateu, o dia tá ruim, as contas pra pagar. Lembrando da época que o Brasil era uma democracia em Kim. Mas eu acho que é isso, tem esse lugar do eu super me construí e pensei não sei o que. Você cria todo um arcabouço, mas esse arcabouço não comunica. E aí ele acontece para você, e a sua viagem é maravilhosa, mas eu, enquanto espectador, olho e falo, tá. E algo bem comum na cena teatral paulistana, né? bem comum. Eu tô aqui no meu mundo, foda-se o público. Dane-se. E ok, eu acho que isso é um argumento válido também. Tem muita gente que pega isso e beleza, a emancipação do espectador, e o espectador pega o que ele quiser, e eu não sou responsável por isso, tá tudo bem. Estamos aqui também para ficar metendo um logo no trabalho da galera. Faça o trabalho que você acredite, você que está assistindo, pelo amor de Deus. Vai na sua fé, vai na sua verdade, tá tudo bem. Mas eu acho que, enquanto argumento fantástico, é importante pensar essas coisas, porque é isso. E aí eu acho que a gente começa a entrar num papo, que é efetivamente o papo dessa conversa, que é o que é uma atuação fantástica. Porque eu, enquanto diretor, se assim, eu não posso dizer que eu sou um especialista em fantástico, mas eu li uma quantidade legal de coisa por aí. A discussão do fantástico enquanto argumento teatral,
Eu acho, ou dos materiais que eu tive acesso até este momento, se você tem material para compartilhar, por favor, entre em contato. Eu continuo nesse tipo de pesquisa, quero muito. Mas no momento, os materiais que eu tive acesso, o argumento fantástico dentro da cena teatral, ele é muito embrionário. Justamente porque é um argumento que pressupõe, aliás, que vem de linguagens que pressupõe esse apartamento do espectador, ou então uma elaboração técnica, outra, que o teatro, ainda mais o teatro brasileiro, que não dispõe de tanto aparato técnico, quanto, por exemplo, a produção gringa, não sei, quando eu vou ver essas produções de teatro de pesquisa gringo, gente, fui ver não vou saber citar exemplos assim logo de cara, mas tem produções maravilhosas de teatro de animação, de um monte de coisa que você fala, caraca, é uma expertise técnica que facilita muito maravilhar o público. Não que o teatro pobre não consiga fazer isso, mas eu acho que é um outro exercício de criatividade. Então, a discussão do fantástico enquanto argumento teatral, para mim, até onde eu consegui entrar, ela é muito embrionária. E isso é sempre um ponto de vista da dramaturgia, da direção. Porque é isso, eu, enquanto diretor, estou mediando o fantástico no público, da mesma forma que o Todorov coloca. Um evento que, quando percebido por alguém que só conhece as leis naturais, esse alguém não é o personagem, esse alguém é o leitor. Então, a minha função enquanto diretor, enquanto um diretor do Fantástico, é saber equilibrar essa minha cena da forma como eu apresento o evento sobrenatural, místico, mágico, dê a nomenclatura que você quiser, para o público de uma forma que ele possa duvidar. Mas, em termos de atuação, como é que a gente pensa o argumento fantástico da atuação? Porque uma coisa a cena se passa, sei lá, no inferno. Vamos cada um aí com a sua fé, mas vamos partir de um ponto de vista absolutamente ateu. Que o inferno não é uma realidade, e sim um conto da carochinha. Então, o inferno, nesse parâmetro, ele se torna um ambiente fantástico. Eu, do ponto de vista da direção, tenho ali já o meu místico pressuposto. O que não quer dizer, já dando pano para aquela primeira provocação que eu fiz, que a atuação tem que ser estrambótica para mim enquanto diretor. Eu posso ter uma atuação absolutamente realista e o fantástico está presente na dramaturgia. Meu argumento é fantástico, mas eu tenho atores absolutamente naturalistas. Mas e se a gente pensar o fantástico do ponto de vista da atuação? São muitas coisas, né, que eu fico pensando, porque eu, assim, antes de ler, a primeira coisa que eu penso, tem uma estranheza, o público vai estranhar. Então, o ator, à primeira vista, vai ter essa, então eu tenho que atuar de uma maneira muito, se eu tô no inferno, sou capeta, que a gente tem um estereótipo do capeta, né, uma coisa com voz grave, né, enorme, e aí você vai começar a criar esse personagem. Mas eu penso que, na verdade, a gente tem que conhecer as regras desse lugar primeiro, né? Então, por exemplo, li que no inferno, né, na obra que estamos lendo, no inferno as pessoas acordam e andam de costas. Porque não é? Andam de costas e à tarde elas rolam no chão. Então, como é que é esse meu corpo entendendo essas regras primeiro antes de criar minha personagem? Então, ok, eu estou vivendo num mundo que é assim, que eu tenho que andar assim, assado. E isso pode ser muito natural para mim, né? As pessoas vivem daquele jeito. Então, eu começo a entender as regras do mundo para depois eu começar a criar a minha personagem, né? No nosso trabalho, que eu sou capitão do porto, tem uma coisa que foi muito difícil para mim, para nós como pessoas ocidentais, que a gente quer sentido, né? A gente quer sentido em tudo, nada pode ser muito assim, ai meu Deus, isso aqui não tem sentido, o que eu vou fazer? Que eu tinha um dispositivo. Toda vez que tocava um sino, eu achava que era um barco chegando, e era um momento de ápice, era um momento que eu tinha uma esperança, e eu nunca sabia onde esse sino ia chegar, porque estava chegando um barco, assim. Então, eu tinha diálogos com uma pessoa, estava conversando, às vezes uma pessoa me pergunta, e tocava um sino para lá, e eu tinha que ir para lá. E eu não podia responder essa pessoa antes.
Então, para mim era muito difícil. Eu ficava assim, mas eu vou deixar a pessoa no vácuo? Vou, entendeu? Então, a gente, assim, tem uma dificuldade de entender essas novas leis, essas novas regras, que a partir disso eu construo minha personagem. Isso já mostra um caráter da minha personagem, né? Eu tô que se foda para as pessoas que estão falando comigo. O mais importante é isso. É esse meu dispositivo, que é essa busca por essa esperança, assim. Então, eu acho que dá para ser muito o que a gente chama de naturalismo, né? O que a gente chama de uma atuação realista, é mais sobre como a gente entende as regras desse lugar e como é que a partir disso, nosso personagem vai se construindo, né? Porque tudo é imagem. Isso, então deixar alguém ignorar alguém, diz muito sobre o meu personagem. Eu já posso pegar isso como algo para o meu personagem. É uma pista que o autor está dando, já, né? Eu acho, vou aproveitar, eu falei antes do Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, com todo esse argumento que ele dá sobre essa criação de mundos maravilhosos. E eu acho muito legal a sua fala, principalmente sobre... É isso, não precisa ser uma atuação absolutamente bizonha. Ela pode seguir regras. E talvez um dos principais trabalhos, segundo Tolkien, para essa criação de universos fantásticos é saber quais as regras. Eu parto das regras que eu conheço e vou torcendo. E quanto mais eu torço, quanto mais distante eu coloco isso, eu preciso apresentar regras. Isso no caso do Maravilhoso, que é o objetivo dele. Eu preciso apresentar regras que me façam crer, que tornam aquilo verdade. E tirando o espectador um pouco, eu acho que talvez esse seja o trabalho um pouco mais fino de dirigir e de estar presente numa cena fantástica. É essa equalização do quanto a gente cria uma realidade paralela e em diálogo, porque esse é um dos grandes desafios. Não é uma realidade necessariamente apartada, porque isso tornaria o espectador meramente um espectador. Cria-se ali uma quarta parede, mas a gente divide as mesmas leis naturais. A gente acontece no mesmo espaço-tempo. E aí é uma das magias do teatro. Então, o lance é como é que eu crio essa minha realidade em diálogo com a realidade que acontece ali e como eu comunico ela. Porque é isso, no processo de direção geral dos personagens da peça, a peça ela já é meio baseada em sonho, né? Se você não viu a peça ainda, vai ver, dá uma pausa nesse vídeo, vai para lá, porque vão rolar spoilers, tá bom? Legal. Mas a peça é baseada um pouco em sonhos. E sonhos, eles partem da minha noção de realidade e torcem a partir de uma noção sensível. Ou assim, falam teórico, Lacan, e por aí vai. Lacan, Freud, psicanálise, vai, desce além. Mas não estou aqui para discutir isso. Mas o argumento inicial das cenas é pautado em sonhos. E esses sonhos têm suas realidades próprias. E um dos meus mecanismos para criar essas cenas do ponto de vista da direção foi achar dispositivos concretos com as atrizes que dessem esse argumento para elas de alguma forma. Cada uma foi um processo, pegando o Capitão do Porto, que é o seu caso, que é o caso da Glaucia, foi isso, era uma personagem que obedecia uma partitura porque ela vive numa rotina. Ela vive numa eterna esperança de que alguém volte. É aquela figura que fica no porto à espera da volta de algo que a gente não conhece. Então, o dispositivo concreto que eu propus e a gente chegou num acordo para a criação disso foi meio essas marcas, essas regras do jogo muito claras, que são a forma de comunicar. É a forma, aquilo que a gente estava falando antes dessa macrocriação que não comunica, uma das preocupações era como esse universo se comunica com o universo do espectador. Como é que eu divido ele? E daí vem o sino, vem as trajetórias, vem essa noção de pausa, de tipo, não importa, deu o sino, estou fazendo um negócio aqui, eu vou resolver aquilo primeiro, aquilo é mais importante, e depois a realidade me pega de novo. E pensar também, porque eu poderia
pode, como tem marcações e eu nunca sei de onde vem, poderia ser algo muito marcado. Ai, tocou o sino, vou para lá. Não, para aquele personagem tem uma história, né? Para aquele personagem é uma esperança. Cada vez que toca um sino, o que ele está esperando, que o público pode começar a imaginar o que é essa espera, por que ele espera tanto por isso chegar, é o momento dele, tipo, pode ser agora. Então, toda vez que toca um sino, tem uma coisa que acontece com esse personagem que ele fica muito eufórico, ele quer ver logo o que é isso. Então, o que adianta eu responder essa pessoa? O que eu mais quero tá aqui. E pensando nisso, é muito legal, assim, para mim como atriz era muito difícil. A pessoa pergunta, mas não. Mas se você vê internamente, realmente, eu não vou responder a pessoa. Não é uma esperança que está indo para lá. Então é muito interessante que o público já tem uma estranheza, né? E aí no começo, e depois ele entende, ele fala assim, não, toda vez que está por cima, existe alguma coisa que ele vai. E mesmo que tenha um diálogo, não, ele está indo para lá. Será que vai chegar? Será que agora vem? Não veio, vem, não veio. Então é muito legal isso. E ao mesmo tempo, é uma história que não se explica, né? Uhum. É uma cena e é um dispositivo que ele é inteligível. Depois de um tempo, depois da terceira, quarta vez que acontece, você já entende. O capitão está aqui, deu um sino, pum, vum. É uma partitura, se repete. As regras do jogo são claras. Então, eu enquanto público, eu enquanto diretor, eu entendo o que acontece. No entanto, eu não explico por que acontece. Sim, Eu sim. dou margem para essa imaginação. Da mesma forma que aquela figura, a figura do capitão do porto, não é, se eu falo capitão do porto, imagino que você que esteja vendo o vídeo, tenha já um imaginário pronto, seja ele o David Jones do Piratas do Caribe, seja, sei lá, Piratas do Peter Pan, seja o Capitão Ahab, seja, sei lá, alguma coisa assim, Você já seja viu Vikings? o cara do Viking, seja o cara do Farol, se você é um pouco mais cult. Tem N imaginários de um Capitão do Porto. Aí chega eu, assim. Chega ela. E poucas e você sabe que o rei, os personagens, eles não têm nome definido. Eles são chamados por sua função. O rei, o secretário, o homem do barco que tem o seu vocativo, ele é absolutamente mutável dependendo do ponto da peça. A mulher da limpeza. Então você sabe qual é a função dele. E do nada chegar essa figura. Você pode simplesmente olhar e falar, tá, ok, é o que o orçamento da peça deu. Ou você pode abraçar que aquilo, e de fato é uma escolha, tá? Já vou colocar aqui desde agora, que aquilo seja uma figura que dá margem para a imaginação. Não é óbvio. A gente pega ali alguns pontos que dá para se agarrar, mas não é óbvio que aquilo seja um capitão do porto. Ao mesmo tempo que eu entendo o jogo, mas também não é óbvio o que está acontecendo. Eu dou dispositivos e regras que me dão margem para a imaginação, para além do texto, da trama da peça que está se desenrolando. Então, eu acho que esse jogo de criar lacunas, do ponto de vista da direção, é é uma das partes mais divertidas, na realidade. Porque eu e você, Glaucia, a gente tem eu pelo menos tenho uma parte da história dessa figura, e imagino que você tenha mais do que eu, porque você está ali presente, é muito sensível estar fazendo o capitão do porto. No entanto, escolher o que eu divido e o que eu retenho para mim é uma das partes mais divertidas. Sim, eu acho. Eu acho que é uma sacada muito legal a gente não deixar explícito no texto o que é essa espera do capitão. Cada um imagina alguma coisa, né? E eu imagino, assim, pessoas assistindo e falando assim, ah, ele estava esperando tal coisa. Eu falei, não, ele estava esperando tal coisa, porque uma vez eu vi que ele fez tal coisa. E aí o público começa a criar, e eu acho isso incrível, assim, a gente deixa aberto, né? E não é tudo explicado, não é cinema que a gente vai explicar tudo. Claro que nem todo filme é assim também, mas eu digo, não é comercial, que a gente vai explicar tudo e dar na boca, assim, do público, sabe? A gente, ó, é isso, gente, é isso, é isso. Eu acho que existe um ponto de que eu, enquanto dramaturgo, diretor, e vocês, enquanto atriz, nós, enquanto artistas criadores, temos coisas que queremos dizer a partir da obra, mas existe até um ponto que a gente vai. E a partir desse ponto é meio tipo,
tire suas conclusões. Eu Sim. fiz até aqui, eu criei dispositivos que eu espero que para vocês sejam interessantes, mas daqui para frente, o que você vai criar e aonde você vai se apegar, tire suas conclusões. Tanto assim que, já colocando o homem que quer um barco, o homem do barco, ele é uma grande incógnita para todos nós. Sim. Porque esse universo próprio que todos os personagens têm, esse ponto que a Glaucia colocou de tipo, ai, porque eu quando tô no seu... O cara que quer um barco não tem. A viagem dele é muito louca, assim. Eu e a atriz, eu e a Vânia, a gente precisou entrar em lugares que é tipo, tá, ok, referências de sonho, de outras coisas, o que torna ele uma figura de incógnita muito maior. Então E chegou que um eu acho. ponto. Ai, desculpa. Não, só ia dizer que chegou um ponto que a gente falou, ok, a gente vai se apegar nisso e Uhum. vamos até aqui, vamos tentar deixar isso mais interessante possível e instigante possível para que seja válido, mas acho que é um tiro no pé querer ficar explicando muito essa figura. Sim, porque no próprio conto, né, do Saramago, ele não tem muita explicação. Ele é um homem que ele quer um barco para ir na Ilha Desconhecida. Onde ele ouviu falar disso? Por que que de repente, do nada, um dia ele acorda e quer isso? É muita coisa, né? É muito existencialista também, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li esse conto, eu fiquei meio um vazio, assim, existencial, assim, que ele quer na ilha, para essa ilha desconhecida, então... Mas eu acho que é interessante não explicar, porque não tem explicação algumas coisas, né? A gente tem essa questão que a gente quer explicar tudo muito certinho, né? E eu acho que o mágico é não essa explicação. E eu, pelo menos, eu compro. Ok, ele quer... Sempre comprei que ele quer um barco para ir para a Ilha Desconhecida. Por que ele quis isso do nada, numa terça-feira, ele acordou e falou isso? Tá tudo bem. Agora, Gal, eu tenho uma pergunta já bem direcionando, porque é um ponto Tá. sobre o qual eu não posso comentar em nada, porque Uhum. a gente criou uma experiência enquanto coletivo da qual, apesar de eu ser ator, eu tenho meus dispositivos de atuação sobre os quais eu inclusive dirijo vocês, eu não tive a experiência enquanto ator do que seria esse argumento fantástico. Eu acho muito legal a criação, tipo, a gente falou dessa criação de um universo à parte, coisa e tal, não sei o que lá, mas do ponto da criação, do ponto de vista da criação da personagem, para além dos dispositivos dramatúrgicos, vamos colocar assim, o que mais em termos de fantástico, se é que a gente consegue colocar dentro dessa dramaturgia? Existe algum tipo de técnica que te ajudou? Alguma coisa do tipo que você acha que se insere dentro desse argumento? Sim, eu acho sim. Eu acho que o que mais me ajudou foi a nossa criação de personagem através de uma música. Acho que isso dá um ritmo para o personagem. Cada personagem tinha sua música e a gente só andava pelo espaço com a nossa música, assim. Quando a gente começou a construir esses personagens, estava bem distante ainda da personagem que chegou, a gente só andava nesse espaço escutando a música. Eu acho que a música preenche, assim. Então existia um ritmo da música que eu fui começando a colocar no meu corpo, que era um corpo dessa pessoa mais velha, de um capitão, que veio ganhando força, assim, conforme eu fui construindo. Outra coisa, que eu amo criar personagem, eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, do processos artísticos, é quando a gente cria, a gente não fica só nessa primeira ideia, né? Outra coisa que me ajudou também foi quando a gente estava em grupo, a gente deu um sentimento para cada personagem, né? No caso do meu era angústia. E a gente escolheu coletivamente, ai, o seu angústia, então eu sou uma pessoa angustiada. O que para mim é uma pessoa angustiada não pode ser necessariamente para você uma pessoa angustiada. Então, como é que eu, Cláudia, me lembro como é que é uma pessoa angustiada e através dessa música, sabe? Através da música eu fui criando esse corpo que veio vindo de uma pessoa mais velha, que tem um andar já diferente do meu, que eu sou uma pessoa com muita energia. Como é que eu vou criando, né? O Martin sabe. Como é que eu vou criando esse personagem que anda mais devagar, é uma pessoa mais cansada, uma pessoa angustiada, não é uma pessoa que está sempre muito disposta, é uma pessoa que está mais fechada. E também um objeto cênico me ajudou muito, né? Eu estava com algumas dificuldades de construir esse personagem. Quando eu coloco um objeto cênico, era uma espátula enorme, do meu tamanho, e eu tenho que ter a força para me puxar conforme essa espátula,
a minha voz sai a partir daí, porque antes eu estava criando outras vozes que não estavam fazendo sentido, eu queria imitar uma pessoa mais velha, e estava muito estranho. Quando você tem um corpo assim, você tem uma força para puxar o seu corpo, a sua voz sai automaticamente. É muito louco essas pesquisas que vão saindo, que o corpo vai dando respostas, assim, né? Isso falando de uma maneira mais fria de como é que eu construí essa personagem. Mas eu acho legal esses argumentos porque todos eles, de alguma forma, eles se pautam em algum tipo de concretude. Eu Sim, penso, por exemplo, você citou a música, né? uhum. A música, ela, enquanto obra mesmo, porque a gente pautou todos os personagens em músicas que existem. Sim, Dentro do trabalho da atuação, não é que a gente tem um grupo de músicos maravilhosos que acompanharam a gente. Um beijo para eles, inclusive. incríveis. Saudades. Saudades, inclusive. Acaba a pandemia, tá chatão já. Uhum. Mas os personagens eles foram criados baseados em músicas que existem, que fazem parte de repertório popular de alguma forma. A gente chegou a pegar fados, cancioneiro popular, a própria MPB e por aí vai. São músicas que, de alguma forma, elas evocam um, uma concretude. Seja no meu imaginário, a gente, pro Capitão do Porto, por exemplo, usou músicas do Caymmi lá do começo. Caymmi, meu violão, então tem todo esse ambiente portuário e essa Sim, melancolia do mar e por aí vai. sim. Então, desde o tom de voz do Caymmi até esse universo que ele evoca, até a rítmica da música, se eu pauto, eu estou falando eu, mas estou muito mais você, né? Mas se estou tentando colocar do ponto de vista da direção, mas vai me ajudando aí da atuação. Claro, não, eu estou super com você. Eu também estou aí. Mas se eu deixo a música ser a minha noção de realidade, ela me dá uma noção de tempo, de como a minha noção sensível do tempo se transmite para além desse pesar, desse imaginário que ela cria. Então a música, por mais que ela não seja palpável, ela é absolutamente concreta se eu deixo ela se tornar concreta, né? E ao Ela mesmo tempo... traz. Ah, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Ela traz o ritmo e o estado, assim, que eu acho que já caminha metade da sua criação do personagem. Ela te traz um estado e um ritmo para isso. Então é muito legal como primeira pesquisa. A partir disso, do que eu pensar, ai, como é que é uma pessoa angustiada? Uma pessoa angustiada é assim. E aí eu começo a ir por um estereótipo muito louco. E não. Eu escuto a música, eu vou no meu imaginário daquilo que a música me traz, que a música me remete, e deixo um estado vir e o ritmo que a música está me dando, né? O ritmo está ali. Então não é algo que eu já venho aqui na minha cabeça, eu estou criando junto, eu estou jogando com a música. Eu acho música sensacional para a criação de personagem, ainda mais no universo fantástico, assim. Tem uma fala, eu acho que é do Wisnik, acho, não tô com essa citação agora, então, por favor, pessoas da internet, se alguém tiver, já mete nos comentários do vídeo aí. Mas que ele fala que das produções físicas, a música é aquela que mais se presta à produção de metafísicas. Físicas por quê? Porque ela é som, logo ela é onda, logo é energia, pipipipipipipi. Mas metafísicas porque ela um som me evoca todo um universo, seja uma rítmica, seja um sentimento, seja um imaginário, seja tudo isso junto. Então, eu enquanto diretor eu gosto de trabalhar com músicas e músicas que sejam, eu acho absolutamente enriquecedor pegar músicas que sejam de conhecimento e que evoquem por si essa noção de imaginário, porque eu acho que elas dão já na partida muito pano para manga para ser trabalhado. E elas podem se tornar absolutamente concretas. E o segundo ponto que você falou, que é isso, tem um remo, tem não sei o que. O fantástico, por mais que ele lide com elementos que sejam mágicos, sobrenaturais e por aí vai, eu penso que a atuação fantástica ela é de verdade. Sim. Só que não a minha verdade enquanto espectador. Aquilo que você falou de se criar
uma relação imaginária, eu penso, enquanto diretor de atores, que o ator do Fantástico, ele responde concretamente a um dispositivo imaginário. E esse é o mais louco. Eu acho o ator tem que ser muito pirado para ser ator, gente. Mas é uma resposta real. Eu lido de verdade com a minha imaginação. E eu acho esse o trabalho mais complicado. Criar na minha cabeça, utilizar de um imaginário que ele tenha força o suficiente para se equiparar à realidade em mim. E eu acho isso quando você fala, tinha um remo, coisa e tal. Porque é isso, a gente pode ir para caricatura? Pode. Pode ir para pantomima? Pode. Pode ir pro esdrúxulo? Pode. Mas o quanto isso, enquanto dispositivo, essas linguagens enquanto dispositivos, me captam enquanto público. O quanto elas não são uma traquitana cênica. E tudo bem, não estou aqui colocando não estou colocando julgamento sobre isso. Mas pensando nesse dispositivo, o quanto ela efetivamente funciona para me agarrar enquanto público, para me cativar, para me despertar curiosidade. Eu acho que essas traquitanas, nesse ponto de vista absolutamente artificial, elas são absolutamente... Pode me entreter muito, super, mas em alguma forma ela é confortável para mim enquanto público. Eu sento e falo, olha lá a pantomima, olha lá o estereótipo, olha lá. Ela é confortável, é um lugar que eu sei. Enquanto eu acho que uma das coisas mais legais do Fantástico é que ele tem a força de me angustiar um pouco. Ele me joga no campo da dúvida, que é um campo absolutamente angustiante e delicioso, porque é o campo do desconhecido, né? É o campo do eu preciso descobrir as regras do jogo. E eu acho muito legal essa vontade e predisposição de reagir concretamente a um imaginário. Sim. Até porque se já se tem uma coisa imaginária e você vai reagir num outro imaginário, vai para um lugar muito esquisito, talvez, né? Vai para um lugar absurdo que aí talvez a galera não compre, né? A gente precisa se identificar um pouco e depois para a gente estranhar junto, né? Precisa rolar alguma identificação para a gente falar, então é esse, então isso é um capitão, olha que legal. E é muito doido, né? Porque era muito difícil para mim andar com aquele negócio. Porque era exatamente isso, né? Como eu pegava e puxava todo o meu corpo. Eu lembro que eu fiquei com dor no braço, assim, depois quando a gente gravou, a gente fez, porque era muita força para aquele personagem andar. E eu entendia muitas outras coisas com o personagem através do dispositivo. Eu não era um personagem que mexia muito, porque toda vez que eu me mexia era um esforço enorme. Então, Glaucia, vocês podem ver que eu estou falando assim, né? Eu sou uma pessoa que mexe muito. Mas ele não, ele é uma pessoa que vai se mexer o mínimo possível. Nem falar com essa boca ele vai, porque isso já é um puta de um esforço. Então é muito louco também, como uma traquitana que a gente traz para o público já ver como um símbolo, um signo, já faz eu também criar um personagem para um outro lado, assim, sabe? Sim. Nossa, eu tava lembrando de eu te dirigindo e das vezes que eu fiz o Capitão, que eu fui fazer o Capitão do Porto em cena para experimentar. Realmente uma força no braço desgraçada para fazer isso. O meu braço naquela época, inclusive saudades, né? O meu braço naquela época tava tonificado. E tem um lugar da direção que ele é dessa experimentação, porque eu fiz com você de propósito isso. Você sabe, a gente já teve essa conversa, que a Glaucia, do ponto de vista de direção de atores, é maravilhoso no primeiro momento, porque é isso, cria sem parar. Só que a fixação dessas criações é bem mais complexa. Sim. Então E é porque eu queria uma coisa no dia, outra coisa no outro também, né? Aí vai... Exato. E vai assim. Retomar as criações sempre era um trabalho ou outro. Então, o Capitão do Porto, eu fiz, foi um desafio que eu lancei para ela de propósito, que como eu pego toda essa energia e contenho. Não é porque é um movimento mínimo que é menos esforço, muito pelo contrário. Sim, não era. Eu acho que foi o personagem que eu mais me esforcei para fazer assim fisicamente, assim. E era o personagem que menos mexia que eu já fiz em toda a minha vida até hoje, 2021. Mas enfim, para a Glaucia foi isso, mas outras atrizes foram outras coisas. E como é que eu, enquanto diretor, vou instigando isso.
Lembrando, assim, aquilo que eu falei no começo, o Fantástico, além de um campo muito variado entre N produções artísticas, entre N tipos de mídia, é um campo ainda muito a ser explorado no meio teatral. Então a gente está falando a partir do nosso processo. Tudo que a gente está falando eu espero que sirva para você que está vendo o vídeo como possíveis dispositivos de criação, como um possível olhar para o seu processo cênico, coisa e tal, mas não é regra. Não é, é fantástico, é uma cartilha que se você faz não sei o que, não sei o que. Não, eu na minha, eu acho que a Glaucia também, na minha intenção aqui é compartilhar o nosso processo, lançando mão de alguns dispositivos que a gente fez e alguns conceitos da pesquisa que vem de trás, para que isso sirva de provocação para você que vai ver esse vídeo para criar alguma coisa, para estudar alguma coisa. Não existe uma regra do Fantástico, uma cartilha a ser seguida, e podem discordar de tudo que a gente está falando aqui, porque o Fantástico em meio acadêmico é uma treta louca. Todo mundo discorda de todo mundo. Porque então, se tem uma regra, desobedeça, né? Se você acha que é uma regra, desobedeça ela. Vamos obedecer isso, e acho que o Fantástico tem a ver com isso também. Exato. Fantástico por si, como a gente já falou, é o campo da dúvida. É a arte de criar dúvidas. Inclusive, a própria dúvida já é um campo que dá muito pano para manga. Vão ler sobre. É divertidíssimo ler sobre a dúvida enquanto dispositivo. Mas, não sei, igual, você quer ter alguma coisa a adicionar para além de saudades de estar no palco que está me dando nesse momento? Muitas saudades, né? A gente estreou online essa peça, a gente foi contemplado em 2019, quando era presencial, a gente tinha esse sonho. Então, para a gente foi meio triste, assim, mas foi legal. Mesmo assim, a gente começou triste, mas depois foi legal, sim. Mas queríamos, né, uma coisa presencial também para ter essa troca, né? Essa troca, essa respiração, né, do público e a gente atuando. Mas é isso, saudades do teatro também presencial. Mas veja a nossa peça online, que foi feita com muito carinho, viu, gente? Se vocês não viram até agora, né, esperaram até o fim desse vídeo, vão assistir, que tá muito legal, tá muito bonita. Inclusive era legal falar isso também para se você vai ver esse vídeo, se você já viu esse vídeo, é um dado interessante sobre a peça porque ela foi feita para estar nos palcos dentro de N coisas, arena, muito sal em cena, reunindo público, uma grande praia de sal, o público junto com os músicos tocando ao vivo, N coisas. Pandemia veio, da incerteza do que ia acontecer. Choramos juntos, né? Choramos coletivamente. Choramos coletivamente porque a gente ia estrear em junho. Em maio, A eu gente ia lembro, estrear maio. em maio de Na 2020. Ousa de A Andrade. Oswald de Andrade. Chegou a pandemia e falou: achou errado! A gente ficou muito tempo fora de sala de ensaio até a gente realmente olhar e, ok, pessoal, vamos ter que fazer isso nascer de alguma forma, porque a gente não ia morrer com aquilo dentro da gente só. Nem esperar tudo se normalizar, porque sabe-se lá quanto tempo isso vai demorar e sabe-se lá o que vai acontecer até lá. Então, mas o orçamento também era curto, lembrando que estamos numa pandemia, todo mundo aqui se preservando dentro das suas possibilidades. Então foi tipo, ok, galera, temos isso, a gente quer preservar o Fantástico enquanto argumento, então só ligar uma câmera para fazer tudo que a gente ia fazer em cena não vai rolar, vamos ter que adaptar de alguma forma, e aí o que vocês estão vendo é o que a gente conseguiu dentro do nosso orçamento, dentro de disponibilidade logística, para não juntar 11 pessoas numa sala fechada de ensaio do nada, sem grana para ficar pagando teste para todo mundo, todo ensaio. E o que a gente chegou foi isso, eu particularmente acho um resultado absolutamente honesto e muito guerreiro da nossa parte, tendo em vista o processo. Claro. Você que não tem processo em vista, faça seu julgamento, venha compartilhar, conte para nós o que você achou, a gente vai ficar muito feliz em ouvir e esperamos em algum momento poder fazer parte desse neném da forma que a gente quis no palco, com muita gente reunida, com criançada, afinal é uma peça para criança, porque eu acho que o Fantástico ele é muito frutífero nesse universo infantil que ainda está disposto a se maravilhar com o mundo à sua volta. Enfim, queremos tudo isso.
É isso, gente. Obrigada para todos que ficaram até aqui. Nos vemos Referen- nos palcos. Referências, quer discutir alguma coisa, quer discordar da gente, por favor, entre em contato, principalmente lá pelo Instagram, vocês vão encontrar nosso e-mail, nossas mídias sociais. E é isso, gente. Nos sigam, compartilhem, vão ver os outros vídeos que vão ter aqui das oficinas, que ainda vão rolar. Vai ter palestra sobre percepção musical versus realidade versus conceitos, vai ter adaptação de literatura para dramaturgia cênica, vai ter biomúsica, então tem muita coisa legal vindo, por favor. Vejam os outros vídeos, compartilhem e é isso aí. Se cuidem, tomem vacina, fiquem bem, cuidem dos seus e preservem-se. É isso. E bora pro teatro, gente. Um beijo. Beijo, Globo. Curte a praia aí e é nóis. Obrigada. Até a próxima.